Olá, alunos, tudo bem? Bom, vamos lá iniciar mais uma semana, não é? Sexta-feira agora é feriado e aí nós temos então alguns dias para poder estar aproveitando aí, né, diante dos nossos estudos. Espero que todos vocês aí estejam bem, né, que vocês estejam protegidos, que vocês estejam com saúde e assim podemos dar continuidade a mais um conteúdo de ecologia de populações. Ok? Então hoje o que nós vamos estar abordando, meus amigos? Hoje nós vamos estar aí abordando área de ação e territorialidade, né? Bom, se eu falo de área de ação, quer dizer que alguma coisa vai estar agindo naquele local. Esse local eu posso chamar também de habitat. Territorialidade, nós vamos perceber que é um termo que tem tudo a ver com a questão da ação dessa população ou desses indivíduos que fazem parte desta população, que nós assim podemos designar como territorialidade, ok? Então vamos para os nossos slides. Muito bem, na introdução a gente percebe que comentamos aí sobre a questão de fatores. Bom, nós sempre comentamos dentro da ecologia que os fatores são ações ou são forças que podem estar agindo de certa forma. Essas ações, ou esses fatores, como eu já frisei, eles podem promover, neste primeiro caso aí no nosso tópico, que é a agregação. E nós vimos isso na aula passada, que a agregação ela pode ter vantagens e desvantagens para aquela população. Pode trazer vantagens ou desvantagens também para alguns indivíduos, né? Isso pode ser então um fator ou uma ação que possa agir nesta população. Outra coisa importante é que nós às vezes deixamos de destacar que existem fatores ou forças, né, como eu já mencionei, que aumentam a aptidão desta população, ou seja, que torna essa população mais considerável, que torna essa população mais fortalecida para o seu modo de vida, para a sua, podemos dizer assim, para a sua influência naquele ambiente onde, né, ele está sobreposto ou ele está ali evidente. Então, olha só, esses fatores, como eu acabei de falar, então está relacionado ao funcionamento. Eles funcionam como um mecanismo para regular então essas populações. Lembrando que quando a gente frisa regular, está associado a um controle, a uma manutenção que vai acontecer nestas populações ou na população em estudo. Muito bem, o que nós podemos também então mencionar de forma geral? Bom, essas forças elas podem promover também, né, além da agregação que eu comentei, o isolamento da espécie. O que é o isolamento? Então, o isolamento é o resultado de competição entre indivíduos por recursos limitantes. Quando eu falo que o recurso é limitante, este recurso ele pode, conforme a exploração desta população, ela pode se tornar limitada, ela pode acabar nesse ambiente. Quando esse recurso ele acaba ou ele torna-se escasso, ele vai influenciar diretamente nessa população. Então, o que isso pode favorecer? Com que os indivíduos dentro dessa população eles possam viver de forma isolada, ok? Outra coisa também importante que é o antagonismo. Então nós sabemos que antagonismo está relacionado a algo contrário àqueles indivíduos. E quando eu falo antagonismo direto, é porque ele vai agir diretamente não só na forma como que o organismo vive, mas até na sua posição dentro daquele habitat, né? Então, o que está dizendo então sobre antagonismo direto? São respostas comportamentais, né, em animais superiores, que nós podemos citar aí, por exemplo, aves, ursos, né? Ou mecanismos químicos de isolamento, né? Então, por exemplo, se a gente pode falar em antibiótico, podemos falar também de uma representação chamada de alelopatia, aonde pode ocorrer a ação ou liberação de substâncias que inibem o crescimento de outras, e aí nós podemos caracterizar também os vegetais, né, as plantas, né, e aí os micro-organismos e também animais inferiores.
Bom, o que que isso pode então resultar? Tanto o isolamento quanto o antagonismo. Então, em relação à distribuição. Então, nós sabemos que esses indivíduos dentro dessa população, eles podem estar distribuídos de forma aleatória, ou seja, sem um princípio, né, que possa executar isso. Então, eles podem estar aí mais espalhados por aquele ambiente, ou eles podem estar distribuídos de forma mais uniforme, ou seja, com um parâmetro de distância, né, que pode então estar limitando esse distanciamento. Então vamos supor, um mecanismo químico, por exemplo, por mais que, vamos supor, um vegetal, por mais que o vegetal ele possa liberar suas sementes próximo ao parental, talvez a inibição química do próprio parental possa inibir a germinação dessa semente. Então precisa ter uma distância uniforme para que eles possam se desenvolver, ou seja, um espaçamento mínimo para que a ação química não inibe a germinação. Beleza? Olha só, na imagem aí nós temos 4, ok? Foi um estudo, um artigo que eu acabei achando bastante interessante, que fala sobre essa questão de área de ação e territorialidade. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês poderem acessar. É um artigo curto, mas que fala muito bem sobre esse assunto que nós estamos tratando. Então, do lado esquerdo superior, nós temos ali um exemplo de floresta. Essa floresta é uma floresta ombrófila, ou seja, uma floresta que tem uma certa umidade ao decorrer do ano, né? E ela é considerada uma floresta mista. Mista porque você tem ali a floresta da araucária associada a outros tipos de vegetais. Esse tipo de floresta, ela é uma floresta típica do Planalto da região sul do Brasil. Então ela é encontrada em grande quantidade também no estado do Paraná, Santa Catarina, né? Até mesmo sul de São Paulo. Isso, né, sem dizer sobre a questão do desmatamento e da exploração da madeira, né? Então nós podemos dizer que hoje essa floresta ela está mais restrita, bem ali na região da Serra do Mar. Nós percebemos aí que essa floresta distribuída por esses pontos que vocês estão vendo aí, ela está bem distribuída, né? Então ela está distribuída de forma agregada. Então a gente percebe que espacialmente você encontra pontos espalhados, né, por todo o local em estudo. Já aqui foi feito um estudo separado daquelas populações que estavam que foram encontradas nessa floresta. Então, por exemplo, a araucária, a gente percebe também um pouco mais assim espalhado, um pouco mais distante, mas também está agregado, né? Estão próximas uma da outra. O cafezeiro, que é um plantio, né? Provindo aí do ser humano para produção, né? Para comercialização. Então a gente percebe também que o cafezeiro está bem mais agregado, né? Com uma densidade até maior. E o cedro também está encontrado também de forma mais agregada. Então, de forma geral, as 3 espécies foram encontradas com a mesma questão, ou seja, estavam agregados, ok? Porém, a gente percebe que nesse estudo, o cafezeiro e o cedro, né, eles apresentavam relação espacial de atração em uma escala de até 80 metros. Então, a gente percebia que a cada 80 metros, a gente encontrava as 2 espécies mais próximas. Então, eu digo assim, a cada 80 metros, certo? Da mesma forma, a araucária e o cafezeiro apresentaram relação também de atração, porém em uma escala de até 40 metros. Então, quer dizer que a araucária e o cafezeiro eles tinham uma aproximação, uma agregação, uma atração muito maior do que o cafezeiro com o cedro. Em contrapartida, a araucária e o cedro já apresentavam uma repulsão, né? Ou seja, uma inibição. Então, o que a gente aparentemente consegue destacar? Que o cafezeiro
ele pode estar apresentando algo favorável para a araucária, para o desenvolvimento da araucária, tanto para o cedro. Já o cedro e a araucária já cria uma repulsão, ou seja, já tinha um distanciamento maior entre eles, o que poderia ter aí, até mesmo, podemos dizer, um processo então de forças, né, que eu comentei lá no início, de forças ou de fatores que inibe o desenvolvimento de uma espécie próxima à outra. Beleza? Bom, o que seria então a área de ação? Né? Eu comentei lá no início com vocês. Primeiro, a área de ação ela pode ser chamada de área de vida, área domiciliar, home range. Então são três termos que vocês podem considerar também como área de ação. Bom, área, né, ou volume, ou local que você está aparentemente levantando como estudo, é onde o indivíduo normalmente vive, ok? Onde as populações são encontradas. Bom, o que essas espécies, o que essa população vai estar realizando então? É o desempenho então das suas atividades. Então, olha lá, a alimentação, o descanso, a reprodução. Só que isso são fatores importantes que a população ela vai exercer. Porém, essas atividades é para manter a perpetuação da espécie. Só que isso pode durar, né, por pouco tempo ou por um período de tempo. Isso vai ser identificado conforme, né, a aproximação de outras populações, que pode sobrepor a área do outro. Olha só, então pode ocorrer ampla sobreposição de áreas de vida de distintos indivíduos. Ou seja, então vamos imaginar que eu tenha uma população que está atuando em determinada área. Com o decorrer do tempo, começa a ocorrer a aproximação de uma outra população, sobrepondo esta outra que já existia. Então pode ser uma ampla sobreposição ou pouca sobreposição. E isso vai determinar então a mudança ou não de área, ok? Bom, se for uma área então defendida ativamente, ou seja, com pouca ou nenhuma sobreposição, né? Aí o que vai acontecer? Eu chamo isso de território. Galera, então agora nós já entendemos que a área de ação é a área que os indivíduos vão atuar. Se ocorrer uma pequena sobreposição que não vai ter uma ação antagonista ou contrária entre essas duas populações, eu chamo então essas duas áreas que podem estar um pouco sobrepondo a outra, eu chamo de território. Deu para entender? Tranquilo? Ó, esse assunto tem que ficar claro, ok? Para a gente poder começar daqui a pouco a dar alguns exemplos. Olha aí, territorialidade. Esse termo ele vem então defender sua área no habitat de outros indivíduos. Galera, o que vai acontecer? Eu tenho uma área que está dentro de um habitat, ok? Essa população, que é formada por indivíduos, esse território pode ser disputado entre as próprias espécies que formam essa população, ou pode também ser uma área que possa ser um território diferente de outras populações, tá? Então existem as duas situações. Olha aí um exemplo, Sula leucogaster, né? Aí nós estamos falando dos atobás. Para quem não sabe quem são os atobás, olha a imagem dele aí. Animal engraçadinho, bonitinho, né? A gente percebe aí que são animais que possuem as suas patas com uma membrana, né, que facilita aí alguma ação. Então são animais que nós podemos considerar animais de litoral, ok? Isso a gente consegue perceber pelas patas do animal. Então quer dizer que está associado aí à água. Aqui nós percebemos, no centro nós temos um filhote. Esses animais, eles vivem então, eles são encontrados, por exemplo, em Abrolhos, não é? Litoral da Bahia. Nesse local existem ilhas. Então esses animais, eles são animais que se alimentam então de animais marinhos. Consequentemente, esses animais, quando eles estão num processo de reprodução, lembrando que são animais que o macho e a fêmea eles permanecem pelo resto da vida, né?
Então, eles são animais que, quando a fêmea bota os seus ovos, ela bota em média 2 ovos. E olha que interessante, a partir do momento que esses ovos eles eclodem, um ovo ele eclodem um pouco antes do outro. O que isso pode acontecer? Quando o segundo eclodir, o primeiro filhote ele vai ter já um amadurecimento maior em relação ao outro. E o que eles fazem? Pela escassez do alimento, por mais que você tenha um ambiente de ilha, rodeado do mar, do oceano, a escassez do alimento pode se tornar. Então, por instinto, o filhote ele expulsa, né, o irmão mais novo. E a tendência, então, é que a cada casal, quando eles depositam 2 ovos, um indivíduo permanece vivo. Sabe por quê? Porque isso é um modo de manter a espécie. É mais propício fortalecer um do que 2. Porque se a alimentação, o recurso fica escasso, fica limitante, eu garanto pelo menos um indivíduo daquela espécie. Ok? É um pouco difícil da gente ouvir isso, mas é uma questão de sobrevivência desses indivíduos. Já que os atobás, quando eles vão para a caça, eles são interceptados por outra população, né? As populações de forgatas. Então, já que as forgatas são aves também de ilha, porém elas não são aves nadadoras, elas não mergulham, elas não conseguem buscar os peixes como os atobás. Então, elas acabam roubando, né, o próprio alimento dos atobás, o que torna uma disputa. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, né, em relação a defender sua área no habitat de outros indivíduos. O turdus migratórios ou piscos de peito ruivo. Então aqui nós temos o animal, mostrando aqui para nós então a sua atuação. E olha que interessante o comportamento desses animais, né? Olha só, durante a reprodução, eles tornam-se animais que gostam de ficar de forma isolada. Então o casal fica isolado de outros ou daquela população para poder garantir a perpetuação, para garantir a reprodução. Quando chega o inverno, esses animais eles acabam agregando, ficando mais próximo um do outro. E aí a gente pode entender isso também como uma forma de manter certa temperatura desses indivíduos. Uma coisa também bem bacana, que eu até queria comentar com vocês, é que esses animais eles têm um comportamento oposto, que é o seguinte: os adultos eles se isolam e os jovens se agregam. Bom, os jovens se agregam por quê? Porque os jovens, de certa forma, eles ainda não estão dentro do período de reprodução. Então, os adultos eles se isolam justamente por quê? Porque aquele período ele já está em momento de reprodução e por isso que eles não estão agregados. Então, adultos e jovens também têm comportamentos diferenciados. Ok? Bom, pessoal, a nossa aula então foi breve justamente pelo tempo, para poder estar disponibilizando esse vídeo para vocês no canal. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês gostem desse vídeo. E faz um favor para o professor Rodrigo, vai lá, inscreva-se lá no canal, né? Dê a sua opinião, que eu vou agradecer muito, ok? Continuamos por aí, um abraço e até logo.